Danilo, se o dom de línguas de Atos dos Apóstolos não é idioma, por que a Bíblia diz que todos os ouviam falar, cada um no seu idioma? Simples. Esse tipo de manifestação acontece até hoje, né? Se você procurar, você vai ver que são dezenas de testemunhos de pessoas que você fala em línguas mesmo, essas línguas estranhas que se falam nas igrejas pentecostais. E de repente alguma outra pessoa entende no idioma dela. Mas a pessoa que fala não está falando no idioma dela. Ela está falando em línguas e o Espírito Santo está permitindo que aquela outra pessoa entenda no idioma dela. É a mesma coisa que acontece na interpretação de línguas. Alguém está falando em línguas e uma outra pessoa recebe a interpretação, entende o que a outra pessoa está dizendo. Se a interpretação fosse natural, não seria dom de interpretação, e Paulo também não diria que o que fala em línguas deve orar para que tenha capacidade de interpretar. Agora, se você analisar bem ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai perceber que não foram os apóstolos que falaram no idioma daquelas pessoas. Eles começaram a falar em outras línguas. E cada pessoa daquela multidão os ouvia no plural. Cada pessoa ouvia todos eles no seu próprio idioma. Se você parar para analisar, seria bem difícil que no meio de 3.000 pessoas, uma pessoa conseguisse ouvir uma outra pessoa falar no idioma dela, sendo que essa uma pessoa que está falando no idioma dela está no meio de 120 pessoas falando vários idiomas. Imagina que você está sozinho e você passa por uma multidão de 120 pessoas e uma daquelas 120 está falando no seu idioma. É bem provável que você não consiga entender, já que ela está no meio de outras 120. Agora imagina se você também está no meio de 3.000 pessoas. Agora, se de repente você ouve 120 pessoas falando línguas estranhas, mas no seu ouvido parece que elas estão falando português, aí fica fácil você ouvir 120 pessoas falando no seu idioma. Então o exemplo é bem simples. Imagina que tem uma pessoa falando em línguas. E aí passam 3 pessoas. Uma é americana, fala inglês. A outra é russa, fala russo. E outra é japonesa e fala japonês. Quando essas 3 pessoas passam por esse camarada que está falando em línguas, a pessoa, o americano, entende aquela pessoa falando inglês. O russo escuta em russo e o japonês escuta em japonês. Mas a pessoa que está falando não falou em nenhum desses idiomas, mas cada um o ouviu no seu próprio idioma. É isso que está escrito no texto. Agora, a prova maior de que eles não estavam falando idiomas é porque teve um grupo ali que não entendeu nada. E como pareceu aquele evento para aqueles que não entenderam? Pareceu que eles estavam embriagados. Eles disseram que eles estavam embriagados. Eu não sei você, aí onde você mora, mas aqui tem bêbado, né? Tem alcoólatras aqui onde eu moro. Eu nunca vi nenhum deles falando em outros idiomas. Eu nunca vi ninguém tomar um porre, encher a cara e virar poliglota. Se você conhece, você me diz aí que bebida é essa, que até eu vou querer tomar, né? Essa bebida aí que você se embriaga e começa a falar outros idiomas. A verdade é que essas pessoas acharam que eles estavam embriagados porque eles não estavam falando coisa com coisa. Eram línguas esquisitas. E outra coisa, num contexto como aquele que estava ali em Jerusalém, né, onde você tinha pessoas de todas as nações vindo visitar a cidade, a coisa mais normal do mundo seria você encontrar um grupo de pessoas adorando a Deus em outros idiomas. Por que pensariam que eles estavam embriagados? Seria o mesmo que você chegar aqui no Rio de Janeiro, na época de carnaval, encontrar um grupo de gringos e eles estão lá cantando em inglês ou francês ou qualquer outro idioma. Você não vai pensar que eles estão embriagados, a menos que eles estejam, né? No carnaval as pessoas se embriagam. Mas você não vai pensar que é porque eles estão falando outros idiomas que eles estão embriagados. Você vai olhar e vai falar, olha ali um grupo de estrangeiro. Então,
O mesmo acontece lá em Corinto. Corinto era uma cidade portuária. Sempre esteve cheia de estrangeiros. Sempre. Mas Paulo disse que se eles se reunissem e todos começassem a falar em línguas, pensariam que eles estavam loucos. Ora, se você está numa cidade onde é comum ter muitos estrangeiros e você vê um grupo de pessoas reunidas falando vários idiomas, por que você pensaria que eles estavam loucos? Por que você não pensaria simplesmente se tratar de um grupo de estrangeiros? Simples, porque não são idiomas comuns, são línguas estranhas mesmo.